E aí, vocês já assistiram a minissérie Emergência Radioativa da Netflix que ilustra o acidente radiológico de Goiânia? Pois eu assisti e já adianto para vocês que eu achei excelente, eu achei que foi muito bem feita. Algumas coisas, claro, têm licença poética, mas a maioria das coisas da série tem muito fundamento, muita coerência com os relatos técnicos que a gente tem, e isso mostra que quem fez a série realmente estava preocupado com os fatos. E eu trouxe a minha análise comparando o que que é fato e o que que é fake para vocês aqui no episódio de hoje. Radiation detected. Red dawn. Olá, meus irradiados, como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola e no episódio de hoje, gente, nós vamos falar sobre a minissérie do acidente radiológico de Goiânia, Emergência Radioativa. Gente, eu assisti a série, eu gravo aqui dia 22 de março de 2026, a série lançou dia 18 de março, e eu fiz um esforço tremendo para conseguir assistir no mesmo dia. Eu fui dormir super tarde, porque eu trabalhei no dia. Mas consegui assistir, são 5 episódios, e cada episódio tem aproximadamente 1 hora, então, né, dá para assistir ali, foram 5 horas. Eu vou assistir novamente para poder absorver melhor e assistir com calma, porque eu estava tão ansiosa, e eu queria tanto ver, para poder já extrair o que que é fato, o que que não é, qual que seria o caminho que eles iam escolher levar essa série. E, claro, tem muita dramaturgia relacionada, né, o modo como foi representado o evento, mas também, gente, tem muita fundamentação, então eles tiveram um respaldo muito legal para fazer essa série. E realmente, olha, no meu ponto de vista, eu achei espetacular. E, claro, você que está ouvindo aqui esse episódio, saiba que você terá muitos spoilers. Embora eu não sei se contextos históricos são considerados spoiler, porque retrata uma história real que já aconteceu, mas de qualquer forma, né, vai ter spoiler de muitos detalhes da série, do meu ponto de vista, é claro. E mais legal do que isso, gente, ou tão legal quanto isso, é que eu participo de um grupo que se chama Fórum Nuclear do Brasil. É um grupo que me inseriram, que tem muitas pessoas que são do segmento da área nuclear. Eu participo desse grupo a convite da doutora Inayá, que ela é da UFRJ, e eu participo desde que eu fui lá para a usina. E, claro, é um grupo muito rico, com muitas pessoas, mas existem muitas pessoas nesse grupo que atuaram nas ações de emergência do evento e elas assistiram também. E muitas delas no grupo, eu vejo os burburinhos, gostaram também. Acharam muito bem representativo, acharam até que coisas que eles já haviam esquecido foram relembradas e dá aquela sensação de nostalgia. Então, isso tem sido muito legal, ter tido esse contato ali com essas pessoas do grupo. E todo mundo gostou bastante, de um modo geral. Claro que a série também já tem algumas polêmicas, no sentido de que, quando a gente vê na internet o que as pessoas estão falando, muitas estão reclamando que a série não foi gravada em Goiânia, que os atores não são goianos, goianienses, enfim, não são nativos ali, né, da cidade, e estão chateados, né? Gostariam que fosse diferente, que não entrevistaram as vítimas. Essa parte especificamente eu não tenho certeza se de fato não houve conversa com as vítimas, porque eu imagino também que muitas vítimas até nem queiram falar sobre isso. Talvez não gostem, não gostem de aparecer, não gostem da polêmica, devem sentir culpa. É uma situação muito complexa. Então, quem aí já assistiu a série entende o que eu estou dizendo e quem não assistiu vai entender. Bom, e antes de eu falar sobre o assunto da série, uma coisa que eu queria deixar de dica para vocês é o seguinte: para quem me acompanha aqui há mais tempo vai saber, mas para quem não acompanha, gente, lá em 2021, quando eu comecei esse programa de podcast, um dos primeiros episódios que eu gravei foi sobre o acidente radiológico de Goiânia. Até porque lá em 2020, quando eu terminei minha pós-graduação, minha pós-graduação foi sobre acidentes radiológicos, tanto que saiu o livro que eu já comentei com vocês. E obviamente que eu estudei muito a respeito desse evento em específico, e por isso que eu produzi em 2021 o episódio número 9, que é especificamente sobre o acidente radiológico de Goiânia. E lá eu trago a documentação técnica, feita com base no arquivo da Agência Internacional de Energia Atômica e outras referências. Então ali está realmente uma o evento em si está colocado de um modo muito bom. Então, para quem quiser entender mais detalhes e cruzar com o que acontece na série, cara, muito bom, gente. Muito, assim, detalhes que eu fiquei muito feliz em ver assim, caramba, eles quiseram representar tal coisa. Então, eu dou essa dica para vocês. Mas se vocês quiserem algo mais visual, no YouTube tem um filme que se chama Césio 137, O Pesadelo em Goiânia. É um filme de 1990 que eu acho que ele seria a prévia antes de assistir a minissérie. Então eu recomendo também assistir, porque ele dá um pouco mais de detalhamento dos dias
da contaminação, dos dias que a peça estava no ferro velho, em como que foi partilhado, tem o nome dos personagens com relação à vida real, então eu acho que dá para entender melhor, assim, algumas coisas, tá? E que na série isso foi passado de um modo um pouco mais sucinto, porque o foco da série, ao meu ver, são as ações de emergência. Foi o que aconteceu depois, né, da situação. Mas, cara, foi muito bem ilustrado. Eu acho até que ele passa uma vibe meio Chernobyl, assim, a série Chernobyl da HBO mesmo. A questão da dramaturgia, a questão da dramatização, até as colorações da série. Enfim, eu achei muito bom, tá, gente? Minha opinião pessoal. Eu vi que algumas pessoas comentaram, até fiz alguns vídeos no TikTok sobre isso. E algumas pessoas já comentaram, assim, né, a respeito das suas percepções. Muitas pessoas gostaram, eu vi que o pessoal curtiu bastante. Principalmente, do meu ponto de vista, o aspecto deles não ficarem sensacionalizando, sabe? Pegar as vítimas e ficar, ai, olha aqui a desgraça da radiação. Não, eu acho que o foco deles foi realmente abranger o evento como um todo e dar ênfase em como que foi a atuação profissional dos profissionais do Brasil para contornar uma situação dessa. Gente, essa história tem tantas camadas que, novamente, né, tudo isso eu já abordei lá no episódio 9, com detalhes técnicos, mas eu vou fazer muitas referências aqui. Então, vai ser outro episódio gigantesco, provavelmente, eu vou falar sobre os cinco capítulos ali da minissérie, mas é realmente muito bom. E outra coisa também, a sugestão... Eu li um livro o mês passado, que foi sugestão do Bruno, que é lá do Nuke Nerd, agora mudou o nome do canal, né, mas era o Nuke Nerd, que é o livro A Menina que Comeu Césio, do Fernando Pinto. Esse livro, ele traz uma narrativa do evento também, que, novamente, bate muito com o que está ilustrado na série, mas ele dá uma perspectiva humanista. E eu achei ótimo ter lido, porque quando eu li o reporte da Agência Internacional de Energia Atômica, que é tudo muito técnico, somando com esse livro, que traz o aspecto humano, foi ótimo. Tá? Eu, particularmente, gostei muito do livro também. Pena que é um livro que já não tem mais a produção, eu comprei no sebo online, mas, cara, é muito legal, tá? E aí, claro, a minha cabeça, gente, eu tô borbulhando aqui de tanto vídeo que eu quero fazer para poder destrinchar aspectos físicos e técnicos que é de difícil compreensão para público geral. Então, quando eu assisti a série ali, eu já mapeei minimamente 25 temas que eu vou destrinchar, e alguns eu até vou comentar aqui com vocês. As pessoas já trouxeram perguntas também relacionadas ao assunto, que eu vou responder. E é engraçado, né? Sempre acontece quando a gente tá lascado de tempo, né? Tem um monte de coisa para fazer, de trabalho, etc, né? Então, gerenciar esse tempo vai me matar. Mas vale muito a pena, porque é uma oportunidade única da gente trazer conscientização sobre esse aspecto de energia nuclear, tecnologia nuclear. Eu já venho falando disso no canal 200 anos, né? Quem me acompanha aqui desde sempre sabe. Eu já tenho o canal aqui há 5 anos, já falo sobre isso há muito tempo, mas é uma excelente oportunidade para trazer à tona novamente todo esse assunto. Então, arsenal técnico aqui é o que não falta. E o que eu não souber, eu pergunto para os profissionais que atuaram. Então, enfim, muitas ponderações para fazer, gente, muito legal. Então, espero que vocês curtam aí também a minha percepção. E se vocês quiserem comentar aqui a percepção de vocês, o que vocês concordam, o que vocês não concordam, vai ser ótimo ler os comentários. Agora, as ferramentas de streaming, né, eu consigo ver o que vocês estão escrevendo, tem essa opção. E dá até pra gente colocar videozinho aqui, eu vou colocar um depois para chamar vocês aqui para o episódio. E, inclusive, o podcast agora está disponível no YouTube, na aba podcasts mesmo. Eu consegui fazer esse vínculo. O YouTube é sensacional, né? Dá pra gente pôr um monte de coisa. Vou vincular também lá esse episódio. Enfim, só compartilhando aí as novidades com vocês. Eu nem tenho considerações iniciais, gente, para fazer sobre outras coisas que não seja esse tópico, porque eu tô tão ansiosa, minha cabeça tá tão cheia de coisa que eu já quero entrar no assunto de uma vez. Na verdade, levando em conta que eu já tô falando há uns 8 minutos aqui, não comecei direito ainda. Vocês sabem como é que é. Espero que vocês desfrutem e compartilhem a percepção de vocês comigo também. Bom, começando do início, pessoal. No primeiro episódio, já no comecinho, fica muito claro que a minissérie é inspirada em fatos reais, ou seja, não é um documentário. Então, é óbvio que a gente não vai ter 100% de precisão. Mas eu particularmente daria facilmente uns 90% ali de precisão. Tem algumas coisas que, claro, são pura dramaturgia, mas em essência, o principal realmente é muito parecido com a narrativa original, oficial que nós temos. E inclusive o próprio diretor comentou em entrevistas que eu li na internet que é muito complexo você trazer um evento desse porte, dessa magnitude, com tantas camadas, de um jeito linear.
Então, eu particularmente acho que ele fez um ótimo trabalho, porque realmente é bem difícil, né? Ele e a equipe, claro, imagino que tenham sido muitas pessoas envolvidas na produção dessa série. E também já as primeiras cenas a gente vê justamente os personagens que foram os responsáveis pelo evento de modo inicial, que é o Roberto e o Wagner. Roberto e Wagner, o nome original das pessoas que realmente fizeram, né, que adentraram as ruínas do Instituto Goiano de Radioterapia e tiraram o equipamento de lá. Na série, eles são ilustrados como o personagem Lúcio e Carlinho. Carlinho é o Roberto, Lúcio é o Wagner. O Roberto foi a pessoa que perdeu o braço efetivamente por causa dos danos relacionados à radiação, né? Então a gente tem ali efeitos teciduais, né, reações radioinduzidas locais, e que precisou amputar o braço porque realmente não estava, se ele não amputasse as infecções e, enfim, o trabalho que o corpo estava tendo para recuperar aquele braço, ele não ia conseguir sobreviver. E isso ocorreu no dia 13 de setembro de 1987. Inclusive, uma coisa que as pessoas comentaram nos meus vídeos, que eu nunca tinha me tocado, né, com relação à questão histórica, é que nessa época o Brasil tinha recém saído da ditadura. Então, a confiança que as pessoas tinham com relação às figuras de autoridade era comprometida. Eu nunca nem tinha me ligado nisso, cara, e realmente. Então, foi bem nessa época aí que estava acontecendo essa situação, né? E aí, realmente, né, eles colocam ali, então, o Instituto Goiano de Radioterapia como uma ruína em que eles entraram facilmente. Mas aqui, gente, eu gostaria de dar destaque para uma informação. Por favor, prestem atenção que não sou eu que estou dizendo, tá? Quer dizer, eu estou narrando para vocês, mas essa informação eu não tirei da minha cabeça. Uma pessoa que atuou nas ações de emergência me contou. Tá? Então, ele falou que haviam feito matéria sobre isso na época, mas que saiu do ar e, enfim, tem questões jurídicas envolvendo isso, mas que é o seguinte, né? No registro oficial, a gente não tem a retirada do equipamento da Santa Casa, das ruínas da Santa Casa, que era o Instituto Goiano de Radioterapia, classificado como roubo. A gente coloca lá, né, como obtiveram o equipamento, pegaram o equipamento, não roubaram. Então, essa palavra não se usa nos documentos oficiais. Mas, pelo que essa pessoa me contou, ele falou que quando o Instituto Goiano de Radioterapia fechou, eles haviam separado uma das salas, que é o bunker, onde fica o equipamento de teleterapia, deixou separado para armazenar equipamentos lá dentro. E esse bunker, justamente, tem portas muito espessas e tudo mais, eles haviam feito furos na estrutura para passar corrente para trancar essa sala. Então, não é que eram ruínas escancaradas, né? Havia uma sala em que tinha correntes e estava tudo trancado e fechado. Então, essas pessoas entraram, elas violaram esse cadeado, violaram essas trancas, e aí elas retiraram o equipamento. Então, tecnicamente, isso sim seria um furto. E que justamente, né, quando houve as ações de emergência, eles foram até a casa dessas pessoas, né, que eles não estavam hospitalizados, né, mas né, conversaram e tudo mais, e na casa deles havia até outros itens que eles também já haviam furtado. Então, no sentido de que era uma coisa habitual, né, por ser uma região de periferia. Isso foi o que ele me narrou, tá, gente? E eu nunca tinha visto essa perspectiva. Então, tem muitas coisas que a gente acaba não sabendo, porque quem sabe é só quem realmente esteve no evento. E eu gostaria muito de ter a oportunidade de conversar com cada uma dessas pessoas. Quem sabe, né, um pouco no futuro próximo, aí eu não consiga trazer essas pessoas para conversar com a gente aqui no Radiação para Leigos, para que vocês tenham essa informação, até para que essas coisas não se percam no tempo, né? Mas eu fiquei impressionada, não sabia disso também. Mas, de modo geral, qualquer documentação que nós formos vendo, a gente não trata esse evento como um roubo, né? A gente trata ele como uma situação de, pegou, né? Estava abandonado, então ele simplesmente pegou porque não era de ninguém. Né? Então, são muitos erros, né? Muitas responsabilidades atribuídas a muitas pessoas. Foi errado o que eles fizeram? Foi. Mas, em contrapartida, também o equipamento estar lá, né? Sem ter sido dado o destino correto para ele. Inclusive, isso é ilustrado na série. Sem ter tido feito descomissionamento, nem nada do tipo, também não é correto. Tanto que lá no finalzinho da série aparece que a Comissão Nacional de Energia Nuclear foi multada, e não aparece na série, mas isso aconteceu, os responsáveis legais pelo Instituto Goiano de Radioterapia também foram penalizados, e o físico responsável, que era o Flamário Angular. Então eles foram todos penalizados também, mas o crime prescreveu e no final não deu em nada para eles. Na série mostra a investigação
sendo realizada com os sócios ali, né, do antigo IGR, e isso realmente dá uma atenção, assim, e acho foi muito bem ilustrado esse aspecto. Só não fala no final se eles foram penalizados ou não, e a resposta é sim, tá? Eles foram, mas prescreveu, né? Agora, uma coisa que eu achei muito impressionante, e, cara, eu achei assim que foi um cuidado muito legal que eles tiveram na produção da série, é que o equipamento de radioterapia é idêntico, igual. Nossa, gente, acho que talvez fosse um pouco menor o miolo ali, mas, cara, igual. E realmente, né, gente, parar pra pensar, como que os caras conseguiram desmontar essa coisa, gente? Cara, é muito improvável. Tanto que, conversando nesse grupo, o pessoal realmente comenta que nunca você imaginaria que um troço desse aconteceria. Nunca foi projetado para sequer passar pelo imaginário de qualquer ser humano que alguém conseguiria em algum momento violar uma máquina dessa. Né, lá no episódio 9, há muito tempo atrás aqui do podcast, eu até comento com vocês, né, que esse equipamento é um Cesapam, que foi fabricado em outro país, cara, fonte de 1950. Então era obsoleto mesmo, né, tanto que é falado isso na série. Eles tinham lá um equipamento obsoleto de Césio, mas está desativado. Realmente, né, não se usa mais material desse tipo. Mas caramba, gente, né? Pensar que alguém ia marretar o troço até arrancá-la de dentro e espalhar Césio em pó. Caraca, isso é muito absurdo. Mas realmente, gente, o equipamento, se você for olhar o que tem descrito na cartilha da agência, eu até fiz um vídeo quando eu falei as primeiras impressões mostrando isso, idêntico. Então, nossa, uma salva de palmas porque fizeram igual. E também eles mostram ali, né, eles levando o equipamento para casa de um deles, se eu não me engano era a casa do Wagner, eu não lembro agora se era do Wagner ou do Roberto, e desmanchando embaixo de um pé de manga ali, realmente foi isso mesmo que aconteceu, tem o registro, por quê? Porque essa árvore precisou ser removida, porque as raízes dela absorveu o césio que tinha impregnado no solo. Então essa ilustração até tem na série alguns takes que mostram os carrinhos de mão onde eles botaram o equipamento embaixo da árvore ali e mostra esse close, assim, então tem essa referência. Mas o que eu senti um pouco de falta ali no comecinho foi ilustrar um pouco melhor que quando eles desmancharam, tiraram o miolo de dentro da blindagem, eles já tinham violado, não apenas a blindagem, mas também a selagem, porque um pouco do pó espalhou. E por isso, inclusive, que o Roberto teve aquelas feridas no braço tão intensas. Porque realmente o efeito da exposição à radiação, eles já iam passar mal mesmo, porque tirando da blindagem, você já se expõe, mas você não necessariamente se contamina. Para se contaminar tem que tocar no material radioativo. E isso não ficou muito bem ilustrado, mas eles se contaminaram também, tá? E uma outra coisa também que na série a gente vê, que é um pouquinho diferente, a gente vê a casa do Evenildo, que representa o Devair, sendo distante do Ferro Velho. Isso não é verdade, né? Ele morava ali, o terreno do Ferro Velho é onde tinha a casa, tanto do Evenildo quanto a casa também dos rapazes que acabaram morrendo depois, né? O Admilson e o Israel. Então, todos eles moravam ali no terreno. E o Evenildo, que no caso é o Devair, né, então morava junto no Ferro Velho. Na série, ele tem uma outra casa, com outras pessoas dentro, assim, sabe, e isso fica um pouco confuso na série. Mas eu acredito que tenha sido intencional, porque como existem vítimas que estão vivas ainda, atualmente, eles não devem ter querido fazer essa correlação direta, até para não causar desconforto, por uma questão de respeito, penso eu. Então, por isso que, olhando os personagens, você não consegue saber quem que é quem. Recentemente eu fiz um vídeo explicando quem que é quem ali dos personagens, eu vou narrando aqui para vocês também, né? Mas isso não fica muito claro ali e acho que é intencional mesmo, só para dar essa disfarçada ali. E, claro, a gente também vê muito bem ilustrado, do meu ponto de vista, os efeitos da radiação, tanto os sintomas da síndrome aguda para aqueles que se expuseram excessivamente, quanto as reações teciduais. Então é muito característico já no início ali as pessoas tendo aquela sensação de náusea, de vômito, perda de cabelo, lesões de pele. Isso tudo eu já narrei para vocês lá no episódio 9, então recomendo que vocês ouçam lá. Tem vários episódios aqui também falando sobre esses efeitos, usando como exemplo, no caso, né, o acidente de Goiânia. E uma outra coisa que eu achei muito emblemática, além da caracterização dos sintomas, foi o momento em que a Maria Gabriela, que na série é a personagem Antônia, vai na vigilância sanitária com a fonte dentro de um saco de estopa e deixam em cima de uma cadeira no pátio da vigilância. Cara, perfeito.
porque tem até foto disso. Claro que nesse momento, né, a fração de césio que tinha no interior da cápsula era menos de 10%, eu já até havia comentado com vocês sobre isso, mas, cara, também, cara, tem uns closes, assim, não sei, gente, eu posso estar sendo muito parcial, mas eu achei muito legal, sabe, muito bem feito, assim. E aí, a série também já traz, então, como personagem principal, o físico, o Walter Mendes. Cara, e vocês vão lembrar, quem ouviu o episódio 9, que eu trago um trecho da entrevista. Graças a Deus eu achei o vídeo de onde que eu tirei esse áudio para eu poder fazer outros materiais, cara. Mas, gente, sério, a descrição do Walter, nessa entrevista que ele dá, é exatamente o que eles ilustraram. Nossa, dá muita aflição, gente. E, novamente, falando ainda sobre a questão dos sintomas, olhem que duas coisas que eu quero falar pra vocês. Primeiro, eu achei muito legal, novamente, a série não ficar em cima disso, sabe? Ai, meu Deus, vamos focar nas vítimas, olha que desgraça, olha as vítimas morrendo. Não. Passa em vários momentos sobre elas, né, pega história, fala sobre isso, mas é muito bem distribuído, eu achei bem legal. Mas uma outra coisa, olha que interessante, isso realmente aconteceu, que eu me lembro, eu falo isso lá no episódio 9, mas ilustra otimamente na série. Galera, né, o pessoal ali, né, da região, tá todo mundo internado ali no Hospital Geral de Goiânia, e aí o médico ali que tá com o pessoal, né, resolve ligar pro carinha médico ali da vigilância sanitária, né, e tudo mais. E eles começam a se conversar ali, né, sobre a hipótese, né, sobre eles estarem suspeitando que os sintomas que aquelas pessoas têm pode ter relação com radiação. E nisso que, né, o médico da vigilância liga pro Walter. E aí nisso que eles começam a fazer a investigação, o Walter realmente pega um cintilômetro, que é um equipamento para medir radiação, lá da Nuclebras, vai medir, pensa que tá quebrado, porque não é possível, já tá dando fundo de escala, e pega outro e, realmente, gente, um nível ali já, o cintilômetro começa a gritar. O barulho realmente é aquele, né, bem parecido com Geiger, mas perceba que tem uma diferença, tá? Geiger é uma coisa, cintilômetro é outra coisa. Tem finalidades semelhantes ali, né, de detectar radiação, mas é um outro equipamento. E o cintilômetro é mais sensível. Então ele, né, faz aquele barulho ali e é realmente muito característico. Tá? Não, claro que ele não tão longe assim, não detecta, mas pela narrativa do Walter, conforme você vai chegando perto dos pontos, você já vai vendo onde que tem, e nisso eles já ficam desesperados, né? Eles falam ali, nossa, tem que sair daqui de dentro da vigilância. Na vida real, ele comenta que foi um pouco difícil de convencer as pessoas a saírem, porque a radiação é uma coisa que você não vê, não sente, não tem cheiro, não tem cor, não tem gosto. Ninguém acredita de primeira. Você vai chegando falando assim, tem que sair. A galera vai suspeitar. Então foi difícil de mobilizar, mas eles conseguiram. E aí na série vai mostrando esse desfecho, né, de um jeito muito bacana. Né? Então ele vai mostrando o desfecho deles conseguindo ligar ali para o secretário da saúde, né, falando com o governador, de também ser difícil de convencer eles, de conseguir ligar para o físico lá da CENEM, né, que no caso é o José Rosenthal, também uma pessoa que existe, né, é o Orstein na série, na vida real é o Rosenthal, para fazer esse relato, né, de perguntar, cara, tem algum lugar aqui que alguém deixou equipamento, né, nossa, não sei o quê, onde que acharam? Porque daí mostra eles investigando, né, indo lá, perguntando que equipamento que era, de onde que era, né, descobriram que tiraram, né, do Instituto Goiano, lá, né, de radioterapia, e ele faz essa investigação para tentar descobrir qual é o material radioativo. Então isso realmente, cara, na série, isso é muito bem ilustrado, tá? E uma coisa interessante é que o médico que tinha essa suspeita, por que que ele sabia? Porque um ano antes, gente, teve Chernobyl. E os médicos de Chernobyl acabaram, claro, tendo um banco de dados gigantesco sobre efeitos da radiação no corpo humano, efeitos de alta dose. E aí, se eu não me engano, foi a Agência Internacional de Energia Atômica, mas não tenho certeza se foram eles, tá? Mas teve um decreto ali, uma solicitação de que médicos de todos os países tivessem treinamento para saber identificar lesões, efeitos da radiação, se fosse necessário. Um ano antes, gente, e esse médico era esse cara. Olha que se não é uma coisa, gente, nossa equipe brasileira é realmente muito capacitada, que a gente não vê as coisas, mas a gente tem muita capacitação para esse segmento. E eu acho que é bem ilustrado também que a galera, de um momento inicial, ficou, não, mas isso não é possível, não, não. Tanto que quando o médico liga pro Márcio, né, que é o Walter, ele mesmo fala, não, mas isso aí não tem como. Não, realmente, isso aí são efeitos da radiação, mas isso aí não tem como, não. Só com uma alta dose. Não, mas o pessoal você não consegue medir?
E na série até ilustrada, né, que o Walter veio para Goiânia para visitar, né, o aniversário do pai, essa parte eu acho que é verdade. Eu só não sei da questão da mulher grávida. Eu acho que essa questão da gestante talvez não seja, tá? Mas eu não tenho certeza, porque eu não pesquisei sobre isso. Talvez tenha sido só para inserir e poder falar ali em algum momento, né, sobre a exposição da gestante, radiação, né, tem todo um negócio ali, né, e eu acho que o Walter, ele já era da Senem, tá? Então, ali na história tem uma dramaturgia, né, ele queria muito um emprego, e daí ele conseguiu, porque ele estava na hora certa, no lugar certo, né, mas assim, as ações dele realmente foram heróicas, de todos, não apenas o Walter, mas todos, porque todos se expuseram, todos tinham conhecimento que somando um a um, não é o mérito de uma única pessoa, né, claro que tem pessoas que são os destaques do evento, né? O Walter é um, a Maria Gabriela é outra, por ter feito a conexão de que o que estava fazendo mal era a cápsula. Também, né, uma figura ilustríssima. Nossa, e coitada, não conseguiu se salvar, salvou os outros, mas não conseguiu salvar a si própria. Mas realmente uma ação conjunta, gente. Foi um somatório de pecinha por pecinha. Imagine, gente, 8 a 10 dias, né? A fonte lá, caramba! Outra coisa que é ilustrado também, que tem relato disso, gente, escrito em documento oficial, dos bombeiros terem sido chamados na vigilância por uma funcionária para jogar a marmita, entre aspas, né, a cápsula no rio. E eles conseguiram chegar assim bem a tempo para evitar que isso acontecesse, porque ia causar uma contaminação ali, né? Assim, na prática, gente, se realmente fosse jogado no rio, claro que isso ia dar um transtorno desgraçado, ia ser muito complicado lidar mais com a questão da população do que o impacto radiológico em si, mas seria porque tinha pouquíssimo césio, então ia diluir muito, provavelmente não ia causar problema, mas olha o rolê, né? Então, que bom que eles conseguiram chegar a tempo, né? E menos pior, que o mais grave do que já estava também não aconteceu. E aí na série, a gente vai vendo eles percorrendo Goiânia antes do pessoal da CENEM, da Comissão Nacional de Energia Nuclear, chegar, eles percorrendo ali para tentar ir mapeando aonde que estão as principais fontes, os principais focos para tentar tirar as pessoas do lugar. E o que é ilustrado com muita clareza é que como as pessoas tinham uma resistência de obedecer o que estava sendo pedido. Mas, gente, vamos concordar que faz sentido, né? É um troço que pensam que é uma população que não tinha acesso ao conhecimento, que não sabia o que significava radiação, radioatividade. Né? Eu até fiz um vídeo sobre isso. Né? É muito fácil para a gente hoje olhar o evento e falar, mas estão ajudando, gente teimosa. Claro, mas, gente, pense na época. Então, esse contexto aí dos anos 80, como trouxeram nos vídeos que eu nem tinha me tocado, né, mas realmente, ele, né, pós-ditadura. Então, né, você já fica com desconfiança. Termos que você nunca ouviu falar. Mas Chernobyl tinha acabado de acontecer. Mas você acha que essa galera sabia o que era Chernobyl, gente? Pelo amor de Deus. Ninguém nem imagina. Não é igual hoje, que a gente tem celular, você vê tudo sobre tudo. Então, poxa, se até com relação à vacina, relação à pandemia, já foi difícil as pessoas, né, acatarem e entenderem. Imagine com radiação, cara, césio, a galera não sabia. Então, realmente, isso é bem ilustrado na série, né? A gente fica com raiva dos personagens, mas é que a gente tem que entender que eles tinham medo, tinha desconhecimento. E outra coisa, imagina, chega um monte de gente que você não conhece, manda você sair da tua casa, você não pode levar pertence nenhum, não pode ficar com família, você não sabe nem se você vai poder voltar para sua casa, ninguém te fala nada, porque é tudo novo, até para essas pessoas também é novo, ninguém ainda sabe direito como agir. Cara, é complicado. E muita coisa, gente, gosto de destacar isso, muita coisa foi gerenciada pelos próprios brasileiros. A gente teve o apoio da Agência Internacional de Energia Atômica, eles mandaram médico, mandaram, né, recursos aqui, mas, cara, o brasileiro aqui já, a gente teve o problema, mas a gente mesmo desenrolou a solução também. E olha que solução complexa, né, porque um evento dessa magnitude, gente, nunca aconteceu em lugar nenhum, nem antes nem depois, nunca. Já relatei aqui para vocês, a gente teve o evento de Samut para carne, que foi na Tailândia em 2000, bem parecido, mas não teve contaminação. Né? E não teve por quê? Porque não pode mais fazer fonte que seja dispersável, tudo vidrificado ou cerâmico, depois de Goiânia. Então, muito do mundo da radioproteção, né, de segurança, mudou drasticamente depois desse evento. Então, isso é importante destacar. Eu gostei muito também de várias coisas, né? Mas achei muito legal que eles destacaram que a clínica em questão era uma clínica de radioterapia, não era uma clínica de raio-x. Então, eles falam isso com muita frequência porque a galera confunde. Recentemente até eu fiz um vídeo lá no TikTok, né, mostrando, desmanchando o raio-x, explicando como que ele funciona, Galera teima que tem césio. Não tem, né, só a máquina de teleterapia, radioterapia antiga.
Então, gostei muito que eles ilustraram isso, e gostei bastante também que eles ilustraram o Walter, e no caso o Márcio, né, indo até o Instituto Goiano de Radioterapia para ver se lá tinha foco de contaminação, e não tinha. Por quê? Porque não foi desmanchado ali, foi retirado dali e levado para outro lugar. Eu achei uma sacada muito legal. E também achei muito bacana que eles mostram, durante o Márcio, né, o personagem do Márcio, ele vai explicando algumas coisas, ele vai fazendo umas analogias para tentar inserir ali algumas breves explicações físicas sobre o que é contaminação, irradiação, etc., se está correndo risco, se não está. Só que, claro, é muito sucinto. Eu acho que para público geral, é, por isso que eu tô com uma lista de vídeos para fazer, tem que destrinchar um pouquinho mais algumas coisas, mas eu achei muito bacana que deu esse contexto ali para inserir o assunto, sabe? Nossa, muito bom. E também mostra como realmente foi difícil fazer a mobilização, principalmente para segregar as pessoas. Então, pensar num plano de emergência, eu já comentei isso com vocês lá atrás, nenhum lugar do mundo tinha um plano de emergência para uma situação dessa, porque nunca se imaginou que isso era possível. E assim, gente, vamos pensar também o seguinte, eu comentei isso essa semana, cara, a gente começou a ter uso de fonte radioativa de modo comercial depois de 1950. Então, 1980 não é tão longe desde o início do uso, entende? Então, o que eu tô querendo dizer com isso? É claro que acidentes são previstos. Só que, realmente, é um acidente de magnitude inimaginável, mas assim, é previsto, sabe? Então, é complicado esperar também uma coisa que é nova, já tenha sido tudo, né, pontuado e previsto. Conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai vendo quais são os pontos de falha para remediar e evitar que aconteça de novo. Então, as coisas funcionam mais ou menos assim. De qualquer forma, o que nós tínhamos na época que era planos de ação para Angra, a nossa usina nuclear, porque a gente imaginaria, né, que se fosse dar um problema de escala 5, né, na categoria INES, ia ser como usina, pô. E realmente, até o momento é só como usina, tirando Goiânia. Então, não tinha plano para isso. Então, dado que era uma situação sem plano de emergência, que eles adaptaram ali algumas opções, cara, eu realmente fui. Vocês vão assistir a série, vocês vão ver, né? Que foi bem ilustrado. Se hoje acontecesse alguma coisa dessa natureza, com certeza a gente já teria uma ferramenta, um modo de gerenciamento muito mais adequado do que nós tínhamos na época, porque como já aconteceu o pior do que podia acontecer, então a gente já tem muito preparo. Mas eu acho que a chance de ocorrência de um evento desse é muito menor hoje, porque já não existem mais equipamentos dessa natureza, os que existem talvez já tenham decaído bastante, então talvez estejam em depósito, mas hoje a gente tem outra dinâmica de proteção radiológica hoje, né? E, inclusive, isso é narrado ao longo da série sobre o porquê que aconteceu, né? E isso é destacado no último episódio, fala ali claramente. Teve um limbo regulatório. Então, quando a clínica, né, o IGR, fechou as portas, e inclusive eu achei muito legal que eles explicam por que aconteceu isso, né, que era o terreno onde o IGR foi construído, era de Santa Casa, e eles deixaram construir desde que o IGR atendesse o público, tipo, gratuitamente, e aí falaram que não estavam mais atendendo, daí cessaram o contrato e não sei o quê. Tudo isso eu achei muito legal, porque eu também não sabia que era essa a dinâmica, e aí por isso que eles mudaram de lugar. Eles mostram ali na série justamente essa questão ali do limbo regulatório. Então, em 1985, eles deveriam notificar o descomissionamento, mas a Comissão Nacional de Energia Nuclear tinha jogado a bola para a Vigilância Sanitária. A Vigilância Sanitária falou que não tinha equipe técnica para fazer esse tipo de verificação de segurança e tudo mais, e ficou um limbo. Simplesmente um jogando para o outro, ninguém fiscalizou. Por isso que a comissão foi penalizada também, né? Porque se alguém tivesse feito as visitas e feito o que se tinha de radioproteção na época, teriam visto que o equipamento estava descomissionado, que estava em falta ali, teriam feito alguma coisa. Então, isso eu achei que foi bem ilustrado também as responsabilidades. Já no episódio número 2, a gente tem ali a comparação, entre aspas, do evento de Chernobyl com Goiânia. Então, tem algumas referências que eles fazem. São eventos completamente distintos, porque Goiânia é um acidente radiológico, Chernobyl é um acidente nuclear, mas a gente tem semelhanças, como, por exemplo, isótopos de Césio-137 por aí. Um dos resquícios de reatores nucleares que, depois da quebra do urânio, é Césio, mas entre outras coisas tem iodo, tem estronço, então existem muitos isótopos diferentes. Goiânia,
Foi uma situação em que a gente teve unicamente exposição a césio, só que foi uma exposição prolongada, né, de dias ali com as pessoas se expondo e com uma contaminação muito alta, né, contaminação pela violação da cápsula. Então, mas isso é muito feito essa referência, então isso desespera ainda mais as pessoas. E aí, uma coisa que eu achei muito interessante é porque, nesse momento, é visto como que a mídia trata essa informação, porque é um tema difícil, uma coisa inédita, então, eles ainda não tinham um porta-voz, depois isso foi destinado, uma pessoa exclusiva para falar com a imprensa, mas eram muitas informações difusas, a imprensa não sabia passar essas informações direito, então isso causava muito pânico nas pessoas. E quando fala Chernobyl, e aí falaram, né, na televisão sobre isso, a galera foi em peso para ser monitorada lá no centro de triagem, gente que às vezes nem tinha passado perto, inclusive essa pessoa que me contou, que participou das ações de emergência, né, que me contou ali sobre como era na época, tinha gente que vinha de fora fazer turismo para ver o que estava acontecendo. Então essa é a parte curiosa, mas também teve muito, muito preconceito, isso é ilustrado muito bem na série, o quanto que eles sofreram, porque ninguém sabia do que se tratava, as informações não eram passadas com clareza, e o quanto eles eram discriminados, os irradiados, os contaminados, as pessoas não queriam ficar perto, né, tinha até passaporte radiológico, né, isso eu não sei se de fato havia, tá, mas na série mostra um momento ali em que a mãe da menina Lady, que é puxa, como é o nome dela? Catarina. Catarina, lembrei, é a Catarina. Então mostra ali, né, a Catarina tentando conseguir um lugar para ficar, porque ela estava sem casa, porque estava interditado e, né, ninguém ofertando um lugar para ela, sem casa, sem dinheiro, sem coisa nenhuma. Então isso realmente é mostrado ali na série. E até mesmo os profissionais da área de saúde tinham receio de atender aquelas vítimas, porque nesse contexto de Goiânia, as vítimas, além de irradiadas, elas estavam contaminadas, porque elas estavam com césio no seu corpo. Então, quem ficasse perto ia ser irradiado também. E poderia ser contaminado. Então, e ainda por cima também mostra na série que o hospital estava em greve, estava tendo uma greve ali no local, só não mostrou a questão de eles estarem tendo um evento de corrida ali em Goiânia. Porque dizem que até por esse evento, né, o governo não quis fazer alarde, enfim, são especulações, né? Mas mostra justamente os profissionais ali fazendo greve e tudo mais, e aí os que estavam atendendo com muito medo, né? Então estava todo mundo com receio porque ninguém sabia o que estava acontecendo, porque era uma coisa muito complexa. E nem o hospital tinha preparo para lidar com isso, né? O hospital que eles separaram, que eles mandaram essas vítimas depois da triagem ali, que foi para o Rio de Janeiro, né, o Hospital Naval Marcílio Dias, eles separaram uma ala para isso, era um lugar que tinha, era uma sala de medicina nuclear, porque na medicina nuclear tem um tratamento que eles fazem, que é a radioiodoterapia, que eles injetam o iodo radioativo e a pessoa fica contaminada propositalmente por um tempo para fazer esse tratamento. Então as salas são blindadas, tem um preparo para lidar com gente contaminada, só que, claro, né, a nível controlado. Então, esse ambiente foi ilustrado e é até muito interessante que na série mostra, quando eles fazem a segregação com base nos exames e nas análises, quem que vai para o Marcílio Dias e quem vai ficar em Goiânia. Então, quem estava com síndrome aguda das radiações iria para o Marcílio Dias, eles estavam fazendo essa separação. Só que também mostra muito bem na série, do meu ponto de vista, essa angústia e agonia das pessoas ali, internadas no hospital geral, sem saber o que estava acontecendo, passando mal, doente, com problema, né? E ainda por cima tendo que ficar, Deus dará, porque não se. Os próprios profissionais também precisavam de mais informação, mais dado, né? Fazer a dosimetria citogenética para estimar a dose, para saber o que fazer, se tem chance, se não tem, né? Como descontaminar essa galera, como isolar essa galera, como o que fazer. Então, eles também não tinham como passar a informação, porque eles também não sabiam, era muito novo. Então, cara, é uma tensão, a série inteira você fica angustiado. E uma coisa que eu achei bem interessante, que ao longo da série acontece bastante, é que, por exemplo, quando eles foram fazer o mapeamento ali dos pontos onde tinha contaminação para poder fazer as ações de emergência, o mapa que tem na parede é um mapa de verdade, né? Realmente é igualzinho o que fizeram de Goiânia. Tem takes que eles mostram o jornal da época, coisas nesse sentido. Realmente, cara, muito legal. Mas é muito visível também como tem essa falta de cooperação, né? Por parte das pessoas que eu já comentei ali previamente, né? Porque realmente era complicado. E até os próprios profissionais tinham um pouco de receio de como falar. Novamente, né? Por isso que depois foi definido uma pessoa para falar só com a imprensa, porque qualquer coisa que você fala podia ser tirado de contexto, né? Ou simplesmente pela falta de conhecimento não ser entendido e gerar muito pânico. Nesse segundo episódio, a gente vê também a inserção da personagem Celeste, que é a menina Lady, né? Então mostra ali, até inclusive as cenas em que ela faz a ingestão
né, do ovo com a mão suja. Isso é o relato da própria Lourdes, isso tem documentado em entrevista, então isso também acontece. E outra coisa que é ilustrado, né, mais duas, né, primeiro, a perda da identidade, perca da identidade dessas vítimas, porque sem casa, sem nada, simplesmente jogadas no hospital, sem nada da sua vida junto com elas, né, ia ser tudo destinado como lixo atômico. Então, a gente vê a perda da identidade delas, que realmente é algo muito triste. E uma outra coisa que aparece são os banhos frios com água e vinagre, ácido acético. E isso realmente acontece, eles relatam, e eram banhos frios, vários por dia, para fazer a descontaminação do corpo. E era muito complicado, porque como eles tinham césio por dentro, os que tinham contaminação interna, quando eles suavam, contaminava tudo de novo. Que coisa, cara. Então, realmente era para ajudar a tirar esse césio, mas imagine que horrível, né? Você ficar internado tendo que ficar se esfregando com água e vinagre, você já tá com a pele toda machucada de lesão radioinduzida, aquilo arde. E isso também foi bem ilustrado. Nesse episódio também mostra uma coisa que eu achei muito interessante, que eu fui descobrir depois, porque não é tão perceptível nos documentos, que é quem que ficou com a Lady no hospital. A Lady é uma menina de 6 anos, no caso a Celeste, né, da série. E a mãe dela, né, que era a Catarina, a dona Lourdes, ela não tinha contaminação interna, então ela não pôde ir junto com a Lady para o hospital. Eles foram segregados ali no campo, onde eles montaram, né, aquele campo de triagem, e a menina Lady foi para o hospital junto com o pai, que é o João na série, né, o personagem real é o Ivo, irmão do Devair, e são eles juntos que vão para o hospital para ficar internados, né? Inclusive o Ivo não morre, quem morre é apenas a Lady. O Ivo ele sobrevive, ele morre anos depois de enfisema porque fumou muito, tinha depressão. O próprio Devair também morre de cirrose porque bebe muito, 7 anos depois, não foi nem por causa da radiação, né? Foi questão psicológica. Tanto que tem um livro que fala, né, impactos psicossociais do acidente radiológico de Goiânia, da Suzane Elo, que é a psicóloga que trabalhou com essas vítimas. E a gente vê também nesse episódio a ajuda externa vindo, então médicos que são de outros países vindo, acho que foram 2 médicos que a agência destinou aqui para o Brasil. Teve um médico que era russo, inclusive, que veio de Moscou, e isso, inclusive, eu descobri até há pouco tempo, porque foi essa pessoa, né, que atuou nas ações de resposta ali na emergência, que me falou que teve um médico russo que veio no Brasil, muito curioso também, só para ver, né, o Devair, no caso, porque ele recebeu uma dose que tecnicamente era para ser letal, e ele não morreu. Porque na série mostra isso, inclusive, foi feito 2 tratamentos que eram meio experimentais e deu certo. Inclusive, isso virou padronização posteriormente, né? Também é ilustrado o cuidado que eles tiveram com as pessoas que trabalhavam em contato direto com as vítimas, com a monitoração pessoal, que é feito por uma caneta dosimétrica, inclusive é muito interessante, eu vou fazer um vídeo depois sobre isso, explicando, né, que é como se fosse um dosímetro ali, um dosímetro ativo, em que eles ficavam monitorando essa dose para não passar o limite de exposição ocupacional para eles enquanto eles estavam fazendo essas ações ali de emergência. Então, né, de certa forma, teve um controle ali com relação a esses cuidados, a paramentação que eles usavam, a roupa que eles usam é para não se contaminar, mas a exposição à radiação acontece da mesma maneira. Por isso que o único controle é a questão do tempo. É igual parecido com Chernobyl, né? O que aconteceu era isso também. Tinha restrição de tempo. E aí a gente vai vendo, né, nesse episódio também, a descrição de como cada um se contaminou, porque aí a partir disso a equipe médica ia estimar mais ou menos o que aconteceu, e é nesse momento, inclusive, que os médicos descobrem que a Lady fez a ingestão do césio e que a situação era muito mais grave do que parecia. E é muito interessante porque a série é construída de um modo que cada momento é um eita diferente, né? Cada momento você fica muito sob tensão porque descobre uma coisa nova, e mais uma coisa, e mais uma coisa, e a magnitude vai crescendo, assim, sabe? Então, conter isso é realmente complexo, né? Nesse momento é que a gente vê o Israel e o Admilson tentando concluir o desmanche do equipamento. E aí, novamente, por isso que eu falo, né, lá no final, são eles que acabam falecendo. Os funcionários do ferro velho, não quem achou e abriu a cápsula. Isso é interessante de ter essa distinção. E aí vai mostrando ali nos equipamentos, né, eles vão falando termos, né, tipo, né, contagens por minuto, né, CPS, tá dando tantos CPFs, tanto becquerel por grama, por litro, tá dando tantos grays, né, que são unidades de medida que a gente usa para poder quantificar a radiação, né, em grandezas distintas, claro. E também eu vou fazer um material só sobre isso, eu já devia ter feito um episódio, cara. Só que é complicado explicar física só por áudio, né? Eu vou fazer um esforço, mas eu vou fazer em vídeo que fica melhor.
E aí vai explicando o tempo que eles ficaram com a cápsula, então dá uma aprofundada ali no aspecto do evento em si, antes das ações de emergência. Então tem o Devair, que é o personagem Venildo ali falando, explicando e tudo mais. Né? Ele fala, né, que se apaixonou pelo brilho da morte na vida real, na série eles não usam essa frase, acho que é para não dar essa identificação. Mas é isso. No episódio 3, a gente tem o foco das ações de emergência com relação ao impacto ambiental. Então, mostra ali, né, a chuva caindo em Goiânia, né, eles estudando a parte da contaminação, o receio que essa contaminação permeasse o solo e atingisse lençol freático, né, que atingisse o abastecimento de água da cidade. E até na série isso tem todo um baita de um transtorno, né, porque, ai meu Deus, nossa, né, vai contaminar nossa água, vai todo mundo ficar contaminado, tiveram que fazer comitiva de imprensa, né, o Orestein, ele toma água na frente de todo mundo para provar, e ele teve que tomar antes de ter os dados, né, para afirmar que estava limpa, para as pessoas poderem acreditar nele. Mas realmente, como eu comentei, né, a dispersão da cápsula em si tinha menos de 10% no interior. O problema eram os focos locais ali, né, que eram 6, 8 focos mais ou menos, espalhados na cidade. Então, fazer a descontaminação disso era complicado. No relato da agência, a sorte é que essa chuva, ela fez com que permeasse no solo, mas por causa do estilo de solo não permeou mais que 15 centímetros para dentro, então não contaminou o lençol freático. Mas tem uma cena que é ilustrada em que a mãe da Celeste, né, joga ali a Catarina, né, joga um pouco desse pó no esgoto. E realmente tinha um poço ali que estava condenado, que tinha contaminação, mas era um poço artesanal, que não tinha comunicação com rede de distribuição. Pelo menos é isso que é narrado na série. E aí, para conseguir ter um alcance maior do time que estava gerenciando essas respostas de emergência, eles conseguiram vários equipamentos, né, ali do IRD, que é ilustrado também, né, um Instituto de Radioproteção e Dosimetria. Eles conseguiram vários equipamentos e eles foram treinando outros profissionais, como policial, bombeiro, para ajudar a fazer rastreamento de pontos de contaminação, leito de rio, etc. Então, isso, assim, virou um terror, né? Hoje, essas equipes, elas têm treinamento, tá? Então, se acontece uma situação dessa magnitude, defesa civil, bombeiro, polícia, eles sabem como gerenciar. Né? Tem pelo menos uma parte dessa equipe que é treinada para isso. Quem faz os treinamentos aqui no Brasil é o IRD. Né? Então, o Instituto de Radioproteção e Dosimetria oferta esses treinamentos, Polícia Federal, enfim, todas as forças civis que a gente tem, né, e até militares, sabem como gerenciar se acontecer de novo. E outra coisa que eu acho muito interessante ali ao longo desse episódio é que a gente consegue ver como essas vítimas eram pessoas simples, humildes, representado isso, né? E isso destaca, inclusive, justamente o porquê que esse evento aconteceu. Eram pessoas que desconheciam. Me contaram lá naquele grupo que existia a simbologia do trifólio na máquina, mas eles achavam que representava um ventilador. Curiosamente, a origem do símbolo tem relação com isso mesmo, né? Tanto que, justamente por ficar meio impreciso, hoje a nossa simbologia de risco relacionada a isso é outra. Tem o trifólio, mas também tem uma caveira e uma pessoa correndo, para ficar mais intuitivo. Mas realmente faz sentido, né? A gente ter essa percepção. E aí a gente vai vendo no decorrer desse episódio também o início das investigações que eu comentei com vocês, que é toda aquela narrativa que eu expliquei. Aí uma das pessoas ali, né, que é investigada, fala, né, que quando, né, o dono do terreno atual, né, quando comprou o terreno da Santa Casa, né, já tinha ali a instalação, né, do IGR, que era o Instituto de Radioterapia, e aí quando eles começaram a demolir, a Santa Casa entrou com uma liminar e eles tiveram que parar porque o terreno, né, tinha sido desativado, o IGR, e a Santa Casa tinha vendido para outra pessoa, né? Então, não conseguiram fazer nada. Eu achei interessante porque eu também não sabia disso. E aí, nesse episódio, a gente vê também a Lourdes, que, no caso, né, é a mãe da Celeste, né? Catarina, sendo liberada para ir para casa. Mas que casa que ela ia, se ela não tinha casa para voltar, né? E isso é muito interessante porque dá essa dimensão humana. Eu achei muito bem ilustrado isso, porque realmente não deve ter sido nem um pouco fácil para essas vítimas. E não vítimas quaisquer, mas vítimas do maior acidente radiológico do mundo, até hoje. E espero que assim se mantenha, né? Que a gente não perca o pódio, entre aspas, porque isso quer dizer que vai ter algo mais grave ainda, a gente não espera que isso aconteça.
Agora, uma coisa que eu não tenho certeza, tá, gente, se ia ser daquela maneira, né, a contaminação dos papéis é verdade, né, realmente tinha lá uma central de reciclados que estava contaminada, mas assim, aquele momento em que passa o caminhão rapidão do lado deles e o cintilômetro faz isso eu acho que é só licença poética mesmo, eu não sei se ele teria sensibilidade. Eu até conversei sobre isso com o Bruno, né, do Nuke Nerd, a gente ficou meio, essa parte eu acho que não é verdade. Mas assim, também é só ilustrativo para poder dar o gancho, para mostrar eles ali indo até, né, a central de papel reciclado, para conseguir rastrear o que rolou. E também tem aqui uma cena que entra o que eu citei para vocês com relação à esposa do Márcio, que seria a gestante. E aí o Oristen falando, você tá aqui, filha? Ah, não, tem que sair porque a radiação é abortiva pro feto. Né? E realmente, tá, gente, é verdade, só que, novamente, a gente tem que lembrar de contexto. Claro que naquele contexto de contaminação massiva, eu acho que ele tinha razão em dar esse alerta, só que eu pensando que o público leigo vendo isso não vai entender e vai achar que qualquer exposição à radiação vai abortar. Inclusive, já falei aqui uma vez, né? Vou falar de novo. Cara, teve uma matéria. Ui, que horror! Teve uma matéria, gente, que saiu que falava assim que é, as mulheres que iam visitar presos numa penitenciária, não sei onde, passavam pelo scanner de corpo e que 10 moças tinham abortado por causa do scanner de corpo. Nossa, gente, isso foi endossado por um profissional que tecnicamente se dizia saber, né, sobre o tema e falando isso. Ai, que dor física! Não tem como, gente, porque esses scanners corporais, body scanners, eles emitem uma dose muito pequena. Mas passa toda vez que vai. Mas, gente, a pessoa não vai com certeza todos os dias passar por esse scanner e quando passa uma dose ínfima, não induz aborto, né? Pode induzir outras coisas, mas isso não. Enfim, então, tô puxando esse gancho porque eu acho que a inserção da mulher grávida foi para poder abordar essa temática, mas isso mal explicado pode gerar medo. Então, tem um episódio aqui, inclusive, que acho que é o segundo, cara. Nossa, gente, Viagem no Tempo, acho que é o segundo que eu falo sobre gestação e exposição à radiação. Se grávida pode fazer raio-x. E outra coisa é que nesse episódio também mostra a mãe da Lady se despedindo dela uma segunda vez no Hospital Geral quando eles estão indo pro Marcílio Dias. Isso não aconteceu, tá? Isso tem em entrevista, a Lourdes falando que a última vez que ela viu a menina foi quando eles fizeram a triagem no estádio de futebol e depois disso ela já não viu mais. Quando ela tornou a ver, já foi no funeral. Então isso não foi bem assim, mas também dramaturgia, né? E a parte dos focos ali onde a gente tem cães sendo ilustrados, né? Até tem uma parte que o Márcio, né, no começo do outro episódio, é atacado por um cachorro. Deve ter sido para justificar ele ficar internado com as vítimas, porque acho que isso não aconteceu de verdade, tá? Eu acho que o Walter ficou trabalhando ali normalmente, né? Eu fico transicionando o nome, né, gente? Hora eu falo o nome do personagem, hora eu falo o nome da pessoa real. Mas no fim é a mesma coisa, né? Vocês estão acompanhando aqui, penso eu. Mas enfim, voltando ao ponto dos animais, a gente tem sim animais que foram contaminados, que estavam nas proximidades, e o destino desses animais foi infelizmente, sacrifício. Tiveram que ser sacrificados e destinados como rejeito radioativo. Infelizmente, é uma coisa muito triste de falar, mas era isso mesmo. E aí, gente, eu vou falar bem a verdade, gente, eu já me perdi aqui nas minhas anotações, eu não lembro se o que eu tô falando aqui é do segundo ou do terceiro episódio. Mas eu tô indo na ordem, de qualquer forma tá seguindo a cronologia do que a gente tá assistindo. Tem um momento ali que eles vão fazer uns exames das amostras de sangue e tudo mais das vítimas, né, com um espectrômetro. E, cara, é muito interessante porque dá muita atenção. Por isso que eu falo, cada hora é uma atenção diferente. Que simplesmente você não consegue estimar a dose. Porque é muito absurdo. Então, os exames dão muito alterado. Muito alterado. E aí é nesse momento que eles definem, né, quem que vai ser destinado para o hospital. Né, para o Hospital Naval Marcílio Dias, para ter esse atendimento de emergência. Então, tinha ali no Josias e o Valêncio, que são o Israel e o Admilson, a Antônia, que é a Maria Gabriela, né, a Lady, que é a Celeste, né, e o Arthur é o Odson, o Odson é o irmão do Devair e do Ivo, que é uma das pessoas que representa as vítimas do acidente, geralmente quando tem falas, né, isso realmente aconteceu, tá, então realmente eram exames tão alterados que era apavorante, né, então realmente. E outra coisa que foi muito interessante a inserção foi a terapêutica, né? Então, eles administravam para as vítimas o azul da Prússia, que é uma tinta, que na verdade é um quelante procésio. Então, até me perguntaram por que não usaram o iodo,
O iodo não funciona, né, gente? O iodo, tem até um episódio sobre isso aqui no programa, ele é para situações onde você tem ou bomba ou um reator em que os restos da fissão do urânio, a gente tem resíduo de iodo radioativo. Então você toma o iodo não radioativo, para se você se expor ao iodo radioativo, ele não grudar no teu corpo. Ele entra e sai. Mas é só para isso, porque a irradiação você se irradia da mesma maneira, né? Não é um radioprotetor, é só um agente protetivo para não grudar o material radioativo. E no césio não tem iodo, então não faz sentido, não funciona. Eles usam o azul da Prússia, que tratado bonitinho, né? Ele é um elemento que você engole, ele suga o césio do seu corpo e sai nas fezes e na urina. E isso é bem ilustrado ali, né? Até a questão da dose, eles fazem uma discussão, né? Ah, nunca foi testado doses tão altas, será que não vai dar problema, não sei o quê. Então eles fazem, né, e tem resultados muito positivos, por isso que eles coletam até as fezes e a urina, e isso também é ilustrado, uma para não ir no esgoto comum, mas também para ir monitorando a taxa de descontaminação. E funciona bem. Só que o duro é que eles ficaram muito tempo contaminados, né, cara? Então, mesmo que você tenha tirado os efeitos que a radiação causou, isso não tem como reverter. Você pode tratar os efeitos, mas dependendo da gravidade, é irreversível mesmo, né? Tanto que teve 4 vítimas fatais. Bom, agora indo pro episódio número 4, agora eu já me localizei. Então, algumas coisas que acontecem ali naquele episódio, eu já comentei com vocês previamente aqui. Mas seguindo então as pontuações que eu acho interessante, conforme a gente vai avançando na história, é a ilustração que eles fazem sobre o preconceito que o estado de Goiás acabou sofrendo. E isso eu já tinha comentado com vocês, até pela questão do passaporte de contaminação, que eu não sei se realmente é um fato ou se foi só ilustrativo, mas realmente o Goiás teve um impacto muito grande, né? Goiânia em especial, porque os estados não queriam comércio, não queriam visita, não queriam nada, por receio dessa contaminação de se espalhar para outras regiões. E uma outra coisa também que aconteceu, que é ilustrado na série, realmente é um fato, é a questão do destino dos rejeitos radiológicos. Porque vejam vocês, a fração de material radioativo que tinha dentro da cápsula eram 19 gramas de cloreto de césio e mais uns 80 gramas de um aglutinante, né, e totalizava então aproximadamente 100 gramas. Uma quantidade pequena, né? A quantidade de lixo passou toneladas, 3.500 toneladas, se eu não me engano. Então, uma infinidade muito grande, porque tudo que tem contato com o césio acaba ficando contaminado. Então, essa que é a problemática ali da situação. Então, isso gerou essa quantidade gigantesca de resíduo e a questão era, né, para onde enviar? Porque o governador do estado não queria manter esse rejeito ali no estado. Então, ele tentou, pelo menos é o que mostra na série, né, direcionar isso de toda maneira para outra região. E não foi possível. Né? Inclusive, após esse evento, pelo que se narra na série, eu acredito ser verdade, cada estado ficou responsável pelo destino dos seus próprios rejeitos. Então, antes disso, não tinha nenhum tipo de regulamentação. E uma outra coisa que é ilustrado aí nessa parte da série, que eu achei muito interessante, é que eles inserem nos pacientes um tratamento novo para estimular a produção dos glóbulos sanguíneos por parte da medula, que é um medicamento utilizado para leucemia. E isso já tinha sido, né, levantada a hipótese quando aconteceu o acidente de Chernobyl, mas não tinha sido aplicado ainda para esse contexto de vítimas de eventos radiológicos. E aí teve toda uma comitiva, uma discussão para ver se isso seria aplicável para os pacientes ou não. Na série tem uma demonstração, né, do médico que veio da Rússia discordando e etc. Mas ao que tudo indicava, os estudos apontavam que poderia ser efetivo e os nossos pacientes aqui de Goiânia acabaram sendo, né, uma ferramenta experimental, porque não tinha outra escolha. A condição que eles se encontravam era letal e, bom, levando em conta que já era letal mesmo, por que não tentar uma última fagulha de esperança fazendo, né, a administração desse medicamento em estudo. E realmente funcionou, gente. Então, muitos ali dos que estavam condenados, por assim dizer, então eram 8 pessoas, né, com síndrome aguda, e dessas 8, 4 realmente não resistiram por N fatores, né, infelizmente, o modo como o organismo reage a efeitos da radiação é muito relativo a uma série de variáveis, então, né, não é apenas a dose, mas o fracionamento, né, porcentagem do corpo que está exposto, etc. Então, isso inclusive é uma coisa que eu tive a confirmação da minha suspeita lendo o livro A Menina que Comeu Césio. Porque, vejam vocês, até tem um trecho lá adiante que eles falam levemente sobre a questão ali de dose, e
O Devair, ele foi a pessoa que teve o maior registro de dose, segundo a dosimetria citogenética, que é a dosimetria biológica para estimar, né, a dose que eles se expuseram. Ele recebeu 7 grays. A Maria Gabriela, por exemplo, recebeu 5. Mas a Maria Gabriela acabou morrendo e o Devair não. Por quê? Se a dose foi menor. Por causa dos outros fatores, né? Narra-se no livro, a menina que comeu césio, que a Maria Gabriela, por ser dona de casa, ficava ali constantemente próxima à peça. O Devair deixava a peça em casa porque, de dia que ele estava trabalhando, a peça não tinha o brilho azul. Você observava o brilho somente à noite, então não tinha interesse, ele deixava em casa. E quem ficava em casa era a Maria Gabriela. Então, a dose não foi tão grande quanto a dele, mas o fracionamento, né, ele não existiu, ela recebia meio que integralmente aquela exposição. Né? E esse medicamento, então, que era em fase experimental, começou a surtir efeito, e isso foi muito interessante, uma coisa inédita, né? E por que o medicamento para tratamento de leucemia? Porque quando a gente tem efeitos de radiação de modo sistêmico, que é a síndrome aguda das radiações, ela age por etapas a depender da dose que você se expõe. E a primeira etapa, para os níveis de 1 a 10 grays, a gente tem um acometimento da medula óssea, que é justamente o tecido que produz as células de sangue. E justamente esse é o ponto, né? Então é como se fosse uma leucemia induzida. Tem uma semelhança. Então esse medicamento conseguiria reverter em partes, né, esse dano que a radiação trouxe para a medula dessas pessoas. E qual que é o problema, né, dessa medula ser danificada? O problema é que justamente por não haver produção de células de sangue, além de você ter uma anemia muito intensa, você também fica sem sistema imunológico, porque o nosso sistema imunológico são os glóbulos brancos de sangue. Então, por isso que eles ficavam muito suscetíveis a infecções e por isso do isolamento para proteção deles próprios, que isso é muito falado na série, né? Ah, mas não é só para proteção da gente, é para proteção deles também, para não passar nenhum tipo de bactéria, porque o sistema imune deles simplesmente não existia mais. E ainda falando sobre esse aspecto das vítimas, tem uma cena que eu achei muito icônica. É claro que daí na série tem a dramaturgia. Eu não sei se a Lourdes, mãe da menina Lady, né, se ela realmente estava trabalhando em casas externas, né, como diarista, e realmente ela não tinha casa para voltar. Mas eu não sei se ela efetivamente ficou em abrigo nessa parte, eu já não sei se é fato. Mas uma coisa que é fato, que na série aparece quando a Lourdes está trabalhando numa casa de família, é a menina Lady aparecendo em rede nacional, um trecho de filmagem que os jornalistas conseguiram fazer da menina internada, deitadinha, quietinha. Né? Meio invasivo, né? Mas isso realmente aconteceu, tá? Ela realmente teve a imagem transmitida em rede nacional, tem no YouTube. Se forem procurar os documentários, aparece ali, tem a imagenzinha dela. E isso realmente aconteceu, né? Isso é real. Inclusive, uma coisa que até o pessoal comentou no meu vídeo, e eu concordo, é que o modo como retrataram a Lourdes na série faz ela parecer uma pessoa meio pedante, meio agressiva. E a Lourdes, na verdade, era uma pessoa, se você vai olhar qualquer entrevista dela, uma pessoa bem amável, bem diferente do personagem que foi ilustrado. Não sei qual foi a ideia dos diretores, né, de fazer dessa maneira, mas tem essa distinção com a pessoa real. Bom, indo para o último episódio, que acho que é um dos mais impactantes também, acho que todos são igualmente impactantes, a gente tem o desfecho de tudo isso, né? Então, uma coisa que a gente percebe ali, que realmente existe uma questão de protestos incessantes, porque ninguém quer que esse lixo seja destinado ali para o estado de Goiás, não querem que fique em Goiânia, todo mundo fica com medo, ninguém quer, né, ter resquício de contaminação de alguma natureza. Então, isso fica bem evidente ali na série, né? Opa! Isso fica bem evidente. E uma outra coisa que aparece bem no início, que eu acho muito interessante, é que eles, de certa forma, dão uma enaltecida na Maria Gabriela, que é a personagem Antônia, né? Então, tem ali um trecho falando, né, que, nossa, você é uma heroína. Se não fosse você ter feito o que fez, a gente provavelmente teria um impacto muito maior, não teria descoberto e tudo mais. E é realmente isso mesmo, né, pessoal? Maria Gabriela aí conseguiu ajudar no desfecho do evento, porque ela que buscou a vigilância e ela teve essa sacada de correlacionar as pessoas estarem doentes depois da chegada da peça. Então, isso foi muito muito positivo, mas infelizmente é uma pena, isso já é inclusive ilustrado na série, logo na sequência, a Antônia, no caso, né, Maria Gabriela, e a menina Celeste, que é a Lady, morrem no mesmo dia, isso realmente é verdade, né? Primeiro morre uma, né, morre a Maria Gabriela primeiro, e mais tarde morre a Lady. Ali na série morre meio junto, né, meio que na mesma hora, mas não é na mesma hora, um é num horário, outro em outro horário.
mas realmente acabaram falecendo juntos, né, tia e sobrinha. E depois também mostra ali o Admilson e o Israel, que são aqueles outros dois personagens lá do início, os auxiliares ali do Ferro Velho, também acabam morrendo, faz uma narrativa ali da causa da morte, do horário, né? Tudo está relacionado essencialmente ali à destruição tecidual, destruição do sistema imune, bem... eu narro, inclusive, eu acho que esse aspecto da autópsia para vocês lá no episódio 9. E aí uma outra coisa que a gente vê que na série é representado, mas na vida real é ainda pior, e existem trechos disso no YouTube também, tem vídeo real, é os protestos com relação ao enterro. Ninguém queria que um enterro acontecesse em Goiânia, né? Então estavam considerando que eram pessoas fortemente radioativas e que ia contaminar o cemitério, ia contaminar tudo, e ninguém queria trazer esse marco consigo. E é muito triste ver essa imagem, né, então, da menina Lady, e levem em consideração o seguinte ainda, tanto a Lady quanto a Maria Gabriela já estavam bastante descontaminadas. Já havia sido feita descontaminação interna com o azul da Prússia, e elas tinham ainda, claro, um nível de contaminação, mas já havia sido eliminada uma boa parte, e as medidas protetivas ali para a colocação do caixão de chumbo, etc., era para evitar justamente contaminação e passar essa imagem de segurança, né? Então os túmulos também eram feitos com concreto, tudo muito bem elaborado, para não ter risco de contaminação. E, coitada, né? Nem a janelinha ela conseguiu abrir, a menina Lady não pôde ter o velório com tampa aberta, né? A Maria Gabriela ainda tinha uma janelinha de vidro plombífero que dava para ver ela, mas a Lady, infelizmente, não tinha como por causa do nível ali de contaminação que ela tinha, ainda embora já tivesse sido consideravelmente descontaminada. E é uma pena, porque a mãe, pensem só, né, a Catarina, né, que no caso seria a Dona Lourdes ali, tendo que ver. Né, não basta ter sentido a dor de perder a filha, perder casa, perder a identidade, e ainda por cima ser agredida pela própria população, pessoas que são seus iguais, simplesmente por uma questão de medo e ignorância, né? Então, inclusive, eu até fico me perguntando, né, se eventualmente isso acontecesse novamente na atualidade, como seria o nosso comportamento, né? Eu acho que não ia ser muito diferente daquela época, não. Então, isso foi muito pior do que foi ilustrado ainda na série, mas teve isso mesmo, isso é fato. É nessa parte da série também que o braço do Roberto, que é o Carlinhos, né, foi amputado, e é o que ajudou, né, a ele a não morrer, porque se tivesse mantido, provavelmente teria necrosado e ele não ia resistir, porque ele não tinha sistema imune, né. Mas em contrapartida, os outros ali que sobreviveram, o tratamento salvou. Inclusive, eu já tinha ouvido até uma história que quando foram destinados o pessoal ali para o Marcílio Dias, eles tinham mandado fazer 8 caixões de chumbo, mas só usaram 4. Né? Imagine que tem uma sensação horrenda, né? Você saber que tem um caixão te esperando do lado de fora. Então, realmente é uma situação bem, bem delicada. E logo na sequência também é pontuada ali, né, a questão do limbo regulatório que eu comentei com vocês previamente. E depois desse momento, obviamente, teve uma reformulação de todas as padronizações e teve a definição que eu comentei com vocês, né, de que cada estado tem que regular os seus próprios rejeitos. O modo como eles fazem a contenção da cápsula que estava na vigilância sanitária também, idêntico. Eu até fiz um vídeo, como eu comentei, né, na data de hoje, que eu publiquei quem eram os personagens. E o Rosenthal, ele tá ao lado da cápsula numa fotografia. Gente, é igual. O que fizeram na série ficou idêntico ao que foi realizado na vida real. Eles colocaram uma contenção e fizeram uma concretagem. E pegaram essa concretagem e inseriram dentro de um barril de isolamento. E aí também mostra ali na série justamente essa dificuldade das pessoas aceitarem até a questão da destinação para a Abadia de Goiás, que era uma região ali ao redor. Claro que tudo isso que eles fizeram, teve um estudo para definir aonde seria o local mais adequado para destinar esse rejeito ali no próprio estado. E aí, obviamente, que foi esse local aí de Abadia de Goiás, né? Inclusive eu já fui visitar lá em 2017, nossa, já tem quase 10 anos. Espero poder voltar em algum momento. E até o momento, realmente, nunca teve nenhum tipo de incidente, né? Porque é um depósito permanente, fica lá estocado, não acontece nada. É só deixar quietinho lá, armazenado. E uma outra coisa que apresenta-se ali na série é a cirurgia para remoção do braço do Roberto. E aí tem a questão de exposição, né? Porque o Roberto ainda está contaminado e tudo mais. Mas com a administração do azul da Prússia, eu imagino que o nível de contaminação tenha sido menor. Então essa parte da série eu já não sei de fato o que é fato e o que não é. Claro, foram monitorados, tinha tempo sim, mas eu só não sei se era nesse nível de tensão, né? Se era nesse nível restrito de tempo.
E aí a gente vê que no final eles fazem a liberação das vítimas depois que elas já se recuperam, né? E aí elas precisam fazer o acompanhamento de tempos em tempos para monitorar efeitos a longo prazo. E aí que entra até uma questão complexa, né, gente? Infelizmente, quando a gente está falando de exposição à radiação, levando em conta o alcance científico que nós temos atualmente, essa parte é muito nebulosa. A gente não tem como saber com precisão o que acontece, porque efeitos da radiação de baixa intensidade, ou a longo prazo, né, que seja, geralmente está associado à mutagênese e tem muitos fatores que fazem isso. Então, quando a gente assiste documentários que foram realizados com pessoas que atuaram no evento, com pessoas daquela época, muitas relatam, né, sofrer com, eu tive isso, tive aquilo, e foi por causa da radiação. É difícil a gente saber, às vezes, por causa do quadro depressivo que a pessoa desenvolveu, ou ansioso, ela pode ter rotinas de vida que não são saudáveis e desenvolver essas condições. Então, seria uma forma indireta, né, não por causa da radiação em si, mas o evento. A radiação em específico, por exemplo, associar com pressão alta, associar com diabetes, não há evidências, né? Então, até o momento, eles são estudados justamente por isso. Esse banco de dados ali, né, desses radioacidentados serve justamente para tentar fazer essa correlação. Mas é difícil a gente ter, sabe, essas evidências. Então, não tem como separar com muita clareza. Pois muito bem, meus irradiados. Bom, essa foi a minha análise com base no meu nível de aprofundamento do conhecimento nesse segmento. Claro que nem se compara ao conhecimento de quem esteve lá na época, quem viu, quem atuou nas ações de emergência, né? Eu sou apenas uma pessoa que olha de modo externo. Mas acredito que já sirva de contribuição. Então, vocês que assistiram a série, vocês que escutaram aqui o programa, contem para mim depois nos comentários ou de alguma maneira o que vocês acharam, se tiveram percepções parecidas, né, alguma coisa que vocês discordem ou concordem. Eu fico sempre muito curiosa em saber o que vocês estão pensando. Pois muito bem, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Nós nos ouvimos no próximo episódio. Um abraço irradiado e até lá!